Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O crepúsculo banhava a pequena cidade com uma luz alaranjada, projetando longas sombras nas calçadas desertas. Numa rua estreita, um velho caminhava com dificuldade, sua bengala batendo no asfalto a cada passo. Seus cabelos grisalhos refletiam os últimos raios de sol, e seus penetrantes olhos azuis pareciam observar o mundo com uma sabedoria silenciosa. Ele estava sozinho, aparentemente frágil, mas cada movimento revelava um domínio sutil do próprio corpo. De repente, o silêncio foi quebrado pelo som estridente de uma sirene. Uma viatura policial parou bruscamente em frente ao idoso. 2 policiais uniformizados saltaram do veículo, com as mãos nas armas. Seus olhos revelavam impaciência e medo, uma combinação perigosa em uma situação que poderia ter sido simples. "Recuem!", gritou um dos policiais com a voz trêmula. O velho ergueu lentamente as mãos, os dedos trêmulos, mas tranquilos. Abriu a boca para falar, mas nenhuma palavra lhe saiu com rapidez suficiente. A tensão aumentou. Um dos policiais, nervoso e despreparado, apontou a arma. O tiro ecoou. Um som seco e brutal. O velho desabou na calçada, sua bengala rolando a centímetros de sua mão. A rua subitamente se transformou em um cenário de silêncio opressivo. Os transeuntes que haviam emergido timidamente das sombras prenderam a respiração, horrorizados. Mas a poucos quilômetros de distância, um telefone vibrou em uma mesa no Pentágono. O alerta havia chegado, um civil idoso foi baleado. Resposta imediata. Em segundos, a Força Delta estava em ação. Helicópteros sobrevoavam a área, iluminando a rua onde o idoso jazia. Veículos blindados percorriam as ruas laterais em alta velocidade, enquanto agentes armados e silenciosos, em trajes de combate, se dispersavam com precisão cirúrgica. Os policiais paralisaram com o avanço das sombras. Suas mãos tremiam sobre as armas. Perceberam tarde demais que o velho não era um alvo comum. A presença da Força Delta significava que o sistema de proteção mais temido das Forças Armadas Americanas acabará de ser ativado. Cada agente avançou com uma calma gélida, eliminando qualquer margem de erro, pronto para neutralizar qualquer ameaça em segundos. O velho virou a cabeça e um brilho desafiador reluziu em seus olhos. Ele nunca havia se mostrado vulnerável e sabia que a tempestade da Força Delta não faria distinção. A rua, antes pacífica, era agora o palco de uma justiça rápida e implacável. O crepúsculo deu lugar à noite. E enquanto os policiais erguiam as mãos trêmulas, o velho endireitou-se lentamente, apoiando-se em sua bengala. A tempestade estava ali silenciosa e devastadora, pronta para atingir qualquer um que ousasse questionar a ordem do dia. O crepitar dos rádios militares se misturava ao rugido dos helicópteros que sobrevoavam a rua. Os policiais, aterrorizados, recuaram lentamente. O velho, ainda deitado no asfalto, virou levemente a cabeça e um sorriso fraco surgiu em seus lábios. Ele não era apenas um velho vulnerável, era o homem que toda a Força Delta vinha protegendo há anos, sem que ninguém soubesse. De repente, uma sombra emergiu dos prédios. Um policial de preto, com o capacete firmemente no lugar, moveu-se com uma precisão sobre-humana. Ele fez um sinal para seus colegas e, num instante, a rua inteira estava cercada. Os policiais encurralados perceberam seu erro, haviam desencadeado algo que não podiam controlar. "Coloquem suas armas no chão", ordenou a voz gélida de um oficial com o megafone ecoando na noite. Um silêncio pesado se seguiu. Cada policial hesitou ofegante com os olhos fixos no velho, mas ele não demonstrava nenhum sinal de pânico. Seus olhos brilhavam com uma clareza surpreendente. Num instante, minúsculos drones sobrevoaram o local, analisando a situação e neutralizando quaisquer ameaças potenciais. As sirenes dos veículos da Força Delta agora abafavam os gritos de pânico. Então, lentamente, o idoso se sentou, apoiando-se em sua bengala. Os policiais se aproximaram, formando um círculo protetor ao seu redor, prontos para agir em uma fração de segundo. "Quem atirou nele?", perguntou o policial responsável com a voz carregada de raiva contida. Os policiais, trêmulos e envergonhados, ergueram as mãos. Nenhum deles conseguiu responder. Nesse silêncio, o velho finalmente falou, sua voz surpreendentemente forte e autoritária. "Você cometeu um erro. Um erro do qual você se arrependerá." Ao ouvir essas palavras, o ar pareceu vibrar. Os helicópteros desceram ligeiramente, iluminando a cena. Nos olhos dos agentes da Força Delta, podia-se ler a promessa de vingança imediata contra qualquer um que ousasse ferir aqueles que eles protegiam. O velho começou a andar, cada passo ecoando como um aviso. A polícia não tinha escapatória.
E naquela rua comum, um evento extraordinário acabava de começar. O encontro entre a justiça implacável e aqueles que acreditavam poder impor o medo. Enquanto os policiais tremiam no local, o velho avançou lentamente, sua bengala batendo ritmicamente no chão, impondo um silêncio quase sobrenatural. Os oficiais da Força Delta permaneceram próximos, formando uma parede protetora invisível ao seu redor. Cada movimento do velho parecia calculado, preciso, como se ele estivesse avaliando a cena com perícia militar. Um agente fez um gesto discreto e uma tela holográfica surgiu no ar, projetando uma imagem de um passado que ninguém na rua poderia imaginar. Arquivos, fotografias e cartas confidenciais passaram pela tela. Cada documento revelava uma verdade surpreendente. Aquele homem não era simplesmente um civil vulnerável. Ele fora coronel das Forças Especiais dos Estados Unidos, um estrategista lendário de missões secretas cuja própria existência era sigilosa. Veja bem, disse ele calmamente, suas armas são inúteis contra alguém que passou pelo que eu passei. Os policiais incrédulos recuavam cada vez mais. O velho, apesar da idade, exalava uma aura de poder que ninguém conseguia ignorar. Seu olhar penetrante percorria a rua como se pudesse antecipar cada movimento, cada gesto de pânico. Servi meu país em missões que vocês nem sequer podem imaginar, continuou ele, com a voz baixa, mas autoritária. E no entanto, esta noite é o medo de vocês que me lembra o quão perigosa a ignorância pode ser. Os agentes da Força Delta sentiram com a cabeça em silêncio, mas vigilantes. Suas comunicações por rádio eram calmas e precisas. A situação estava sob controle e cada passo do velho estava sendo acompanhado com atenção quase obsessiva. Vocês acharam que podiam atirar no idoso sem consequências? Ele disparou, olhando os policiais diretamente nos olhos. Vocês acabaram de desencadear algo que supera seus piores pesadelos. O velho então ergueu sua bengala e, com um gesto quase teatral, apontou para um pequeno prédio na esquina. Um policial apertou um botão em seu dispositivo e um veículo blindado passou em alta velocidade pela entrada do prédio. Reforços adicionais surgiram, armados e prontos para neutralizar qualquer ameaça. Os policiais aterrorizados começaram a perceber a dimensão do seu erro. Aquele não era um velho qualquer. Era um homem cujo passado e habilidades o transformavam em uma lenda viva, protegido pelas forças de elite mais formidáveis do país. Você escolheu brincar com fogo, e agora o fogo está aqui, disse ele lentamente. Naquele exato momento uma brisa gélida varreu a rua, e até o vento parecia anunciar que algo monumental acabará de ser posto em movimento. A justiça, rápida e implacável, já começara a agir. O silêncio gélido que envolvia a rua foi quebrado por uma ordem seca. Interceptem-nos. Num instante, a Força Delta entrou em ação. Os agentes se moviam com uma precisão arrepiante, como se fossem uma única entidade coordenada. Cada movimento era calculado: bloquear saídas, garantir pontos cegos, neutralizar qualquer ameaça potencial. Os policiais imóveis não tinham espaço para manobrar. O velho, apoiado em sua bengala, observava a cena com uma calma surpreendente. Ele não deveria fazer nada e, no entanto, cada movimento da equipe parecia ser orquestrado por ele. Os helicópteros sobrevoavam o local baixo, iluminando as fachadas dos prédios e projetando feixes de luz que tornavam qualquer fuga impossível. Um agente posicionou-se atrás de um policial armado, desarmando-o no movimento fluido. Outro bloqueou a porta dos fundos para impedir qualquer fuga. Cada ação foi executada com uma velocidade e eficiência que pareciam quase sobre-humanas. Recuem, gritou um policial em pânico, mas sua voz se perdeu no barulho de veículos e drones. O velho finalmente falou com voz calma, porém autoritária. Não é apenas um erro seu, é a sua arrogância. Você pensou que poderia causar danos impunemente. Agora você verá o verdadeiro significado da justiça. Os policiais ergueram as mãos em pânico quando a Força Delta cercou completamente a rua. Um deles tentou resistir, mas um policial o neutralizou com um gesto quase invisível, derrubando-o no chão sem violência excessiva, porém com absoluta autoridade. Então o velho deu um passo à frente. Todos os agentes da Força Delta ajustaram suas posições, prontos para agir, mas nenhum se moveu. Ele avançou lentamente, sua bengala batendo ritmicamente no chão, como uma marcha solene. Entenda isto: proteger vidas inocentes não é uma escolha, é um dever. E você falhou. Você terá uma chance de se redimir, mas não cometa outro erro. Os policiais trêmulos agora se deparavam com a verdade inegável. Haviam acabado de confrontar um homem cuja experiência militar e a proteção oferecida por forças de elite superavam em muito qualquer coisa que pudessem ter imaginado.
A Força Delta, silenciosa, porém sempre presente, garantiu que essa mensagem fosse compreendida e acatada. Enquanto o velho se afastava lentamente, os policiais fecharam fileiras ao seu redor, formando uma barreira humana. A rua, que fora palco de pânico e medo, gradualmente retornou à calma. Mas todos sabiam que aquela noite ficaria gravada em suas memórias. O encontro entre a aparente fragilidade e o poder absoluto mudará para sempre sua percepção do mundo. As sirenes haviam silenciado. Os helicópteros haviam voltado a subir e a rua, embora ainda marcada pelo caos recente, parecia estranhamente calma. Mas o silêncio era apenas aparente. A cidade inteira fervilhava. Testemunhas, agachadas nas calçadas ou escondidas atrás das vitrines, trocavam olhares horrorizados. Os rumores se espalharam como fogo em palha seca. Um senhor idoso havia sobrevivido a um tiro da polícia, e no entanto, andava como se nada tivesse acontecido. Alguns falavam de seu passado militar, outros sussurravam que ele era um ex-agente das forças especiais. Ninguém sabia ao certo, mas todos sentiam que aquele encontro havia mudado a cidade para sempre. Num café próximo, o jornalista amador rabiscava anotações freneticamente com os olhos arregalados. Incrível, dizem que ele é um coronel aposentado, mas está sob a proteção da Força Delta. A algumas ruas de distância, os policiais envolvidos no incidente estavam reunidos, ainda tremendo e desorientados. Seu chefe, pálido de medo, tentava racionalizar a situação. Ele era um homem idoso. Como pudemos? Nenhuma palavra conseguia completar a frase. A obviedade do erro os esmagou. Cada um deles sentiu o peso do olhar invisível da Força Delta, mesmo depois que os agentes partiram. Enquanto isso, o velho se afastava lentamente, acompanhado por seus protetores. Os transeuntes o observavam com uma mistura de medo e admiração. Ele não disse nada, mas sua mera presença inspirava respeito. Sua aura parecia dizer: aquele que protege os inocentes é sempre mais forte que o medo. Na esquina da rua, o menino observava a cena fascinado. Seus olhos brilhavam com uma mistura de medo e admiração. Ele não conhecia o homem, mas sabia que acabará de presenciar algo extraordinário. Ele sussurrou para sua irmã: Ele é como um herói de filme, só que de verdade. O velho, talvez ao ouvir essas palavras, lançou um olhar furtivo na direção deles. Um leve sorriso surgiu em seus lábios, quase imperceptível. Então, virou a cabeça e continuou seu caminho, desaparecendo lentamente nas sombras das ruas adjacentes. A cidade, por sua vez, começava a compreender que aquela noite ficaria gravada em sua memória coletiva. Não pelo caos, mas pelo aparecimento de um homem capaz de mudar o curso dos acontecimentos com sua mera presença, e pela silenciosa lição de que a justiça, a verdadeira justiça, pode surgir onde menos se espera. Algumas horas depois, numa casa modesta nos arredores da cidade, o velho sentou-se numa poltrona de couro gasta. A noite envolvia o cômodo, mas seus olhos penetrantes e aguçados pareciam perceber cada detalhe. Ao seu redor, memórias silenciosas agitavam-se como fantasmas, missões ultrassecretas, operações militares que mudaram o curso de conflitos inteiros e vidas que ele salvara nas sombras. Durante décadas, ele fora coronel das Forças Especiais Americanas, especializado em missões indescritíveis. Cada operação era uma coreografia de precisão e perigo, cada decisão uma questão de vida ou morte. Mas com o tempo, aprendeu a se misturar ao anonimato, a desaparecer na vida civil, a caminhar entre as pessoas sem que ninguém suspeitasse da lenda que ele era. Mas naquela noite, aquele passado ressurgiu. O tiroteio policial, aquele erro fatal, ativaram uma rede de proteção conhecida apenas por ele. A Força Delta não era apenas uma unidade de elite, era seu escudo, sua garantia de que a injustiça jamais passaria despercebida. Ele colocou a mão sobre uma antiga fotografia emoldurada que estava sobre a mesa. Era ele, mais jovem, rodeado por homens e mulheres em trajes camuflados, após uma missão que marcou a história militar. Os rostos sorridentes e orgulhosos mascaravam as feridas invisíveis e os sacrifícios feitos. Ele se lembrava de cada nome, cada promessa feita, cada vida salva ou perdida. Às vezes, murmurou para si mesmo: proteger os inocentes exige mais do que coragem. Exige paciência, estratégia e aceitar que a sombra é sua melhor aliada. Seu olhar se voltou para a janela, para a cidade agora calma. Ele sabia que o que acabará de acontecer deixaria uma impressão duradoura. Mas para ele, era apenas uma pequena parte de sua missão eterna: zelar por aqueles que não podiam se defender, agir quando a justiça parecia impotente. Um agente da Força Delta, silencioso, mas ainda vigilante, entrou na sala. Tudo está sob controle, coronel. Nenhum outro incidente. O velho assentiu com a cabeça. Ele nunca buscará reconhecimento ou glória.
Mas entendia que às vezes, para proteger a vida e a honra, era necessário deixar o mundo vislumbrar uma fração de seu poder. Ótimo! Mas vamos permanecer preparados, disse ele com a voz calma, porém imbuída de autoridade inabalável. As sombras podem ser nossas aliadas, mas o perigo nunca dorme. No silêncio que se seguiu, a lenda do velho espalhou-se pelas ruas da cidade, invisível mas palpável. As testemunhas tinham visto um velho simples, mas aqueles que sabiam, agora sabiam que um herói caminhava entre eles. Um homem capaz de mudar o curso dos acontecimentos com a sua mera presença. Ao amanhecer, a pequena cidade parecia normal, mas a atmosfera era eletrizante. As redes sociais e os aplicativos de mensagens fervilhavam, vídeos circulavam, mostrando a cena na rua, o tiro perdido e a chegada dramática da Força Delta. Moradores atônitos comentavam e compartilhavam, cada um tentando entender o que havia acontecido. Você viu isso? Gritou um lojista para o vizinho. Aquele velho, ele estava cercado por homens de preto, como num filme. O caos reinava na delegacia. Os responsáveis pelo incidente foram intimados, com os rostos pálidos e as mãos trêmulas. O chefe, furioso mas preocupado, começou a compreender a magnitude do erro. Um único tiro contra um idoso havia desencadeado uma operação militar de alta precisão. Como é que chegamos a isto? Gaguejou um dos policiais. Você não entende, respondeu um oficial superior gravemente. Este homem, ele não era um cidadão comum. A Força Delta o protegeu. Você enfrentou algo que nem sequer consegue imaginar. A mídia local começou a se aglomerar no local. Drones amadores filmavam tudo, e moradores se aglomeravam para obter imagens. O boato de um ex-coronel, protegido por forças de elite, espalhou-se como fogo em palha seca. Alguns falavam de um herói esquecido, outros de um homem misterioso que vigiava a cidade das sombras. Enquanto isso, em casa, o velho observava discretamente as telas de televisão que transmitiam a cena. Agentes da Força Delta também monitoravam a cidade, prontos para intervir caso a situação se agravasse. Mas por hora tudo permanecia sob controle. Na rua, testemunhas relataram com entusiasmo. Ele se levantou como se nada tivesse acontecido, e aqueles homens de preto, era aterrorizante e fascinante ao mesmo tempo. Nunca vi nada igual, disse uma senhora idosa. Era como se ele estivesse dirigindo a cena sem se mexer. Cada história, cada vídeo, contribuía para a lenda do velho. A cidade começava a entender que o evento não fora apenas um acidente, era uma mensagem. Uma mensagem de que a justiça pode surgir mesmo quando ninguém espera, e que algumas vidas são protegidas por forças que os mortais comuns nem sequer conseguem imaginar. O velho, sentado em sua poltrona, deixou escapar um leve sorriso. Ele sabia que o mundo tinha visto uma parte de quem ele realmente era, mas aquilo era apenas o começo. A história estava apenas começando, e aqueles que ousaram subestimá-lo ainda não haviam percebido a magnitude de seu erro. Os policiais envolvidos no incidente não conseguiam mais dormir. Cada ruído na noite, cada passo na calçada, os fazia sobressaltar. Até mesmo as sirenes comuns da cidade, que antes passavam despercebidas, agora pareciam ameaças diretas. O medo havia substituído a confiança que antes depositavam em sua autoridade. Nós nunca deveríamos ter atirado nele, murmurou um dos policiais para o colega, com o rosto pálido. Ele olhou para nós, e eu senti que tudo ia desabar sobre nós. Tudo? Perguntou seu colega com a voz trêmula. Você quer dizer, Força Delta? Sim. E não só isso, algo nele, não sei, era como se ele soubesse tudo o que íamos fazer antes mesmo de fazermos. Nas ruas, os moradores começaram a sussurrar sobre o velho. Alguns o descreviam como um herói esquecido, outros como um protetor invisível da cidade. Crianças contavam aos adultos que o tinham visto caminhando, envolto em sombras escuras, e que até a polícia recuava diante dele. A lenda crescia a cada história, alimentada pelo medo e pela admiração. Enquanto isso, em uma sala de reuniões discreta, agentes da Força Delta analisavam as reações. Informações chegavam de todos os lados, vídeos, relatos de testemunhas oculares, redes sociais. Tudo confirmava uma coisa: o homem que eles protegiam já havia mudado a percepção da cidade sobre poder e justiça. O velho, por sua vez, manteve a calma. Sabia que o medo dos policiais já era um aviso suficiente. Mas também sabia que o verdadeiro teste não era o medo que inspirava, mas sim o quão bem conseguiria proteger pessoas inocentes nas semanas seguintes. Preparem-se, disse ele aos policiais. Algumas pessoas acham que este caso acabou, estão enganadas. A justiça nunca dorme, e alguns não entendem o que desencadearam. Na cidade, a lenda do velho começava a se enraizar.
Os habitantes agora olhavam para cada viela, cada sombra, com uma mistura de medo e esperança. E no fundo de cada coração, o mesmo pensamento retornava: um único homem aparentemente vulnerável poderia derrubar todo um sistema. E em algum lugar na escuridão, o velho sabia que seu papel estava apenas começando. Os dias vindouros seriam decisivos, e aqueles que tentaram prejudicar os inocentes ainda não haviam compreendido o poder que acabavam de desencadear. Desde o amanhecer, toda a cidade parecia prender a respiração. A notícia do incidente espalhou-se como fogo em palha seca. O idoso havia sobrevivido a um ferimento à bala. A Força Delta interveio e os policiais ainda tremiam de medo. Em todos os lugares, os moradores comentavam o ocorrido, alguns fascinados, outros preocupados. A força policial, já abalada, recebia ligações incessantes da hierarquia. Cada superior tentava entender como um simples erro havia degenerado em uma situação na qual um único homem, apoiado por forças de elite, paralisou toda a sua autoridade. Precisamos de respostas, gritou um capitão para seus oficiais. Como um velho pôde nos fazer recuar assim? Mas nenhuma resposta racional veio. Até mesmo os especialistas em estratégia estavam perplexos. Aquele velho combinava calma absoluta, uma presença imponente e controle total da situação. Ele não precisava de armas para inspirar respeito. Nas ruas, testemunhas relataram cenas incríveis. Alguns disseram tê-lo visto desaparecer em vielas estreitas, outros afirmaram que ele caminhava com sombras em movimento ao seu redor, seus protetores parecendo surgir do nada. Aos poucos, ele se transformou no imaginário coletivo em uma figura quase mística, um símbolo de justiça e força invisível. O velho continuou suas patrulhas discretas pela cidade. Cada lugar por onde passava parecia mais seguro, cada olhar que recebia inspirava cautela e vigilância. A polícia começou a evitar certas áreas, temendo que o erro se repetisse. O medo havia se instalado. Ele está em todo lugar e em lugar nenhum, sussurrou um agente trêmulo para seu colega. Você nunca sabe quando ele vai aparecer, ou quando a Força Delta vai intervir. O velho observava uma vizinhança onde um grupo de jovens estava prestes a causar problemas. Com um gesto simples, quase imperceptível, ele dissuadiu suas intenções. Sem socos, sem palavras ásperas, sua mera presença foi suficiente para restabelecer a ordem. Esta cidade, outrora tranquila, agora compreendia uma verdade. A justiça não depende do medo, nem das armas, nem apenas da autoridade. Depende daqueles que têm a coragem de proteger os inocentes e daqueles que agem nas sombras quando o perigo surge. E em cada viela, em cada canto escuro, o velho continuava caminhando, lenta mas resolutamente. Sua lenda estava apenas começando, e toda a cidade logo descobriria que seu poder excedia em muito qualquer coisa que pudessem ter imaginado. A relativa calma da cidade foi subitamente quebrada por um rugido sinistro. Explosões distantes sacudiram as ruas e uma fumaça negra subiu ao céu da manhã. Os moradores correram para as ruas com os rostos marcados pela preocupação. Algo inesperado acabará de acontecer e o pânico se espalhou como fogo em palha seca. No bairro afetado, um grupo armado havia tomado um prédio estratégico como refém, ameaçando civis e perturbando a ordem pública. Os policiais no local estavam sobrecarregados. Seus rádios chiavam sob a tensão. O erro do dia anterior os deixará impotentes. Agora sabiam que só podiam contar com forças superiores para conter a crise. O velho, alertado por seus contatos na Força Delta, reapareceu. Os agentes se mobilizaram imediatamente, formando um perímetro perfeito ao redor do prédio. Cada movimento era coordenado. Nenhum civil seria ferido, nenhum atacante escaparia. A tensão era palpável. Cada segundo contava. Fiquem atrás de mim, sussurrou o velho aos seus agentes. E lembrem-se, o medo é a arma daqueles que ignoram a justiça. Agiremos com precisão. Surpreendidos pela velocidade e organização da Força Delta, os atacantes começaram a perder a confiança. Eles não esperavam enfrentar uma equipe invisível e implacável, liderada por um homem cuja compostura parecia desafiar toda a lógica. Em questão de minutos, a situação mudou drasticamente. Os reféns foram evacuados, os atacantes neutralizados sem derramamento de sangue, e a cidade percebeu que o velho havia, mais uma vez, transformado o potencial caos em uma demonstração silenciosa de poder e controle. Os habitantes, ao presenciarem as operações, murmuravam entre si. Esse homem, ele não é mais apenas um coronel aposentado, ele é uma lenda viva. E a Força Delta? É como se obedecessem a todos os seus pensamentos. O velho, de pé em frente ao prédio vigiado, observava a cena. Sem aplausos, sem gritos de vitória.
Apenas a calma imponente de um homem que sabe que a verdadeira justiça não precisa de reconhecimento, apenas de ação e vigilância. Ao atingir o zênite do sol, a cidade compreendeu que o que vira jamais seria esquecido. O velho e seus protetores não eram meros agentes da lei, eram o símbolo vivo de uma justiça invisível, pronta para emergir onde quer que o perigo ameaçasse os inocentes. E nos corações dos habitantes crescia um sentimento misturado de medo e admiração. A lenda do velho e da Força Delta acabava de cruzar um novo limiar. Poucos dias após o incidente, a cidade estava em polvorosa. Os rumores sobre o velho e a Força Delta só aumentavam. Os moradores contavam histórias, às vezes exagerando os fatos, mas cada uma reforçava a aura mística do homem que muitos chamavam de a sombra que vela. Nas delegacias, os policiais envolvidos no tiroteio contra o idoso foram submetidos a investigações internas. Sua confiança havia sido abalada, sua autoridade minada. Os policiais agora entendiam que simplesmente subestimar alguém poderia levar a consequências que nem mesmo a lei seria capaz de conter. O velho, por sua vez, continuou com sua rotina discreta. Mas cada movimento, cada aparição fugaz, deixava sua marca na memória coletiva. Ele caminhava pelos becos, observava os bairros e assegurava que a paz e a segurança fossem mantidas. Sua presença era mais sentida do que vista, e essa sensação por si só bastava para acalmar as tensões e inspirar respeito. As crianças que o tinham visto rapidamente contaram aos pais que o Homem das Sombras as estava observando. Os adultos, fascinados e cautelosos, compreenderam que aquele homem era muito mais do que um ex-soldado. Ele era a personificação da justiça, da força e da vigilância. Certa noite, enquanto o sol se punha sobre a cidade, o velho parou no alto de uma colina com vista para as ruas. As luzes da cidade cintilavam como estrelas na terra. Ele voltou a cabeça para seus agentes, silencioso, mas sempre pronto. A cidade está calma por enquanto, disse ele suavemente. Mas lembrem-se, a vigilância nunca termina. Aqueles que ameaçam os inocentes sempre acabam encontrando o que merecem. Os policiais assentiram com a cabeça, respeitosos mas atentos. E enquanto o velho desaparecia lentamente na escuridão dos becos, uma estranha sensação de paz tomou conta da cidade. Os moradores se sentiram protegidos, mesmo sem terem visto o próprio homem. Nasceu a lenda. O velho e a Força Delta não eram apenas heróis desconhecidos, eles se tornaram o símbolo vivo de que a justiça, mesmo invisível, sempre protege aqueles que não podem se defender. E no coração de todos a história ficou gravada. Um único homem com coragem e sabedoria pôde mudar o curso dos acontecimentos e lembrar a todos que o medo nunca é desculpa para a injustiça.